Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor, que foi eliminado na noite desta quinta-feira na Copa Libertadores da América. Estou trazendo um corte com a repercussão aí da mídia dessa derrota do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Tem aí, olha, os números ofensivos do São Paulo nas duas partidas contra a LDU. 37 finalizações, 15 no alvo, 13 grandes chances. Quantos gols? Nenhum. É realmente impressionante a falta de eficiência desse São Paulo no ataque. Vamos conversar com o Mendel Bilovski, vamos trazer as últimas informações então do Tricolor. Claro, aquele dia seguinte... Aquele dia de ressaca depois de eliminação de Conmebol Libertadores é sempre um dia muito difícil. É dia dolorido, hein, Mendel? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Sport Center. Bom dia, Marcela, o Biratã, Mari, bom dia a todos. É isso mesmo, São Paulo vive a ressaca depois da eliminação na Conmebol Libertadores, vivendo principalmente, como vocês destacaram, essa falta de gols do São Paulo, né? São Paulo que sente a falta de jogadores importantes lá do ataque, né? O Caleri, o André Silva, jogadores que estão lesionados. São Paulo nos últimos 3 jogos não fez nenhum gol, foram 3 derrotas, o jogo de ida contra a LDU, depois derrota contra o Santos do Campeonato Brasileiro e agora a segunda derrota nesse jogo eliminatório da Conmebol Libertadores. São Paulo que teve, né, o gol feito pela LDU na falha do Bobadilla, o gol feito pelo Medina, criando várias chances, perdendo gols com o Rigoni, com o Luciano. Depois do jogo, depois da eliminação do São Paulo, torcida do São Paulo no Morumbi, mais de 54 mil torcedores que fizeram uma festa muito bonita, tanto na chegada do ônibus ao Morumbi, na partida também, nas arquibancadas, mas depois do jogo, muitas vaias para os jogadores do São Paulo, principalmente o Rigoni, o Luciano, também xingando o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e hoje o muro do São Paulo, do Morumbi, acordou com pichações, muros do Morumbi pichados, pedindo também a saída do presidente Júlio Casares, do diretor de futebol Carlos Belmonte, chamando o time de pipoqueiro. Então, realmente, essa situação do São Paulo, o próprio técnico Hernan Crespo, depois da partida, disse que essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo passou, né, das oitavas de final da Conmebol Libertadores, está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas essa é a realidade do São Paulo, brigar aí para tentar uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Também teve uma questão na entrevista coletiva do Hernan Crespo. São Paulo que tem vários jogadores aí voltando no departamento médico, tinha a volta do Luiz Gustavo, do Lucas, mas a questão foi o Oscar. O Hernan Crespo disse na entrevista coletiva que o Oscar, que não foi nem relacionado para essa partida, não tem treinado com os companheiros do São Paulo. Isso que o São Paulo tinha divulgado oficialmente, que o Oscar estava treinando sem restrições. Depois a assessoria de imprensa do São Paulo falou que essa confusão foi porque o Oscar não treinou no treino coletivo com os companheiros, mas ficou essa questão entre o Hernan Crespo e as informações divulgadas pelo São Paulo. São Paulo que agora tem o Ceará pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O São Paulo, como eu disse, é o 7º colocado na competição, eliminado na Conmebol Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, agora a briga no Campeonato Brasileiro. Marcela. Tá certo, Mendel, obrigada, tá, por todas as informações. Vamos voltar a falar. Teve, né? A gente mostrou aqui durante toda a semana o clima pro jogo. Ontem a Amanda estava aqui mostrando a torcida, que ia lotar o estádio, aliás, que lotou o estádio. Mas dentro de campo, né, minha amiga, já te dando boa tarde, você que está aí pertinho do Morumbis. Dentro de campo, infelizmente, São Paulo, o velho problema de não conseguir fazer gols, atormentou o time ontem e não teve jeito. O time acabou eliminado da Libertadores. É isso, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos, né, que estão acompanhando aí o Taon. O Crespo até falou sobre isso, né, na coletiva pós-jogo. Ele falou que São Paulo não fez um jogo ruim, mas que não conseguiu converter as oportunidades, e era o que tinha que ter acontecido, né? Então ele
valorizou ali o jogo que o São Paulo fez, embora tenha pecado aí novamente em converter essas oportunidades, e falou em noite de dor, né? Em noite de muita dor, justamente por tudo isso que envolve a Libertadores para o São Paulo. A gente sempre fala aqui que a Libertadores é uma competição pela qual São Paulo tem muito apreço, o torcedor do tricolor também tem muito apreço. Ontem a gente falou sobre a questão do tricampeonato, a faixa que estava exposta lá dentro em busca da quarta Copa, né? Justamente fazendo essa força, esse apoio aí para o time, mas nessa temporada para por aqui, né? Essa busca por essa quarta Copa aí Libertadores por parte do São Paulo, né? O torcedor acabou criticando bastante a gestão do Casares, trabalho do Belmonte, o próprio elenco do São Paulo ainda dentro do estádio e na saída também. A gente está próximo aqui do portão 18 e esse muro aqui, ó, tá até com uma cor diferente porque o pessoal teve que trabalhar cedo aqui hoje, né, para pintar, para cobrir pichações que foram feitas por alguns torcedores aí da equipe do São Paulo, né? Então eram pichações falando fora Belmonte, fora Casares, criticando o elenco aí da equipe também, né, Joana? E aí o pessoal já tomou cuidado de tirar tudo isso, de pintar, de remover essas críticas aí que foram feitas pela torcida. Na saída de campo, o Rafael, o Luciano pediram desculpas aí ao torcedor, falaram que entendiam, né, essas críticas também, que tinham muita expectativa em relação à continuidade da equipe. Mas aí são danos, né? Porque São Paulo, a gente já tinha comentado aqui ontem, teve a eliminação precoce, né, na Copa do Brasil, não conseguiu os resultados que desejava no Campeonato Paulista, teve essa eliminação aí ontem na Libertadores, e com essa eliminação o time deixa de receber a premiação que ontem a gente comentou aqui, na casa dos 13 milhões de reais. Era um dinheiro que seria muito importante para o orçamento anual, né, do São Paulo. Então, perde a oportunidade também de repente, numa semifinal, lucrar bastante com bilheteria. Ontem o São Paulo conseguiu o maior lucro, né, de bilheteria nessa temporada, né, acima dos 8 milhões de reais. Com um ingresso para a semifinal, provavelmente teria um custo mais alto, né? Então, é um valor considerável de receita que não vai entrar aí, né, em função dessa eliminação. E aí não tem tanto tempo também, Joana, para lamentação, né? O São Paulo tem o restante da temporada, tem Campeonato Brasileiro pela frente. O time está hoje na 7ª posição com 35 pontos e pensando em puxar essa vaga de Libertadores para o próximo ano, o time precisa de 2 pontos para entrar na fase preliminar da competição em 2026 ou 7 pontos ainda, né? Isso a gente considerando esse momento para chegar ali na 6ª ou na 4ª posição e garantir essa vaga direta na Libertadores do ano que vem. O time volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Ceará, joga de novo aqui no estádio do Morumbi e aí é um tempo para tentar amenizar essa ferida, né, para cicatrizar ou iniciar a cicatrização dessa ferida e voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro, Joana. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vai mal, está em 7º lugar com 35 pontos, está ali na briga por uma vaga direta na Libertadores. O Crespo lembrou que quando ele assumiu, o São Paulo estava em 15º, ou seja, o assunto era rebaixamento real. E ele conseguiu devolver aí um Campeonato Brasileiro muito mais digno para o São Paulo, mas agora é outro time, outra situação, enfim, não é fácil, vai ter que superar uma pressão danada e a gente viu como o São Paulo está com dificuldade no seu setor ofensivo, enfim, um pepino aí para o Hernan Crespo resolver. Minha amiga, muito obrigada. Paulo, uma delas é essa que o Crespo falou, sobre o Oscar ter treinado ou não treinado, porque ele apareceu nas fotos lá ao longo da semana treinando, a comunicação do São Paulo falou treinou e o Crespo falou não treinou, mas também não é tão simples assim, pode ser uma questão de língua, blefe, de entendimento, de várias coisas, né, sobre o que significa treinar. Ou até um blefe, enfim. Pois é. Mas daqui a pouco a gente toca por esse tema, que eu acho importante. É importante, bem importante. Porque a gente pode tocar de outros temas, né? Responsabilidades de quem? Teve esse gol inacreditável que o Luciano perdeu, né? Olha lá, a bola vai lá, pumba, faz. Não, chutou fora. Depois perdeu outros gols também. E para completar, o Bobadilla dá a paçocada que deu. O São Paulo foi mal escalado no fim, a ideia do Crespo também não funcionou. Então é uma série de coisas dentro de campo para a gente começar a falar, Arnaldo. Daqui a pouco a gente vai para fora de campo, porque tem coisas importantes fora de campo, como a vaia que o presidente tomou. Mas fala. É difícil, a única dificuldade que eu vou ter em responder essa primeira parte é dissociar jogadores do treinador, né? Normalmente no futebol isso é associado. Quem joga são os jogadores, mas quem monta a estratégia é o treinador. Quem trabalha durante a semana é o treinador.
Então não é que o Crespo perdeu o gol do Luciano, né? O Crespo, aliás, era um centroavante que fazia bastante gol, né? E acho que a responsabilidade da eliminação do São Paulo na Libertadores, ela está dividida por jogadores e treinador. Vários jogadores erraram muito, né? Nos 2 jogos, né? Na parte ofensiva, o Luciano errou muito nos 2 jogos. Ele está carregando agora a culpa da eliminação. Depois a gente fala dele e dessa consequência de ser o eleito pela culpa da finalização ou da eliminação. Na parte defensiva, muita gente errou, né? Individualmente também. E o São Paulo não fez gol algum contra a LDU, mas tomou 3 gols. E 3 gols de um time amador, né? Então, lá em Quito, errou o Cédric muito no primeiro gol. No segundo gol, Ferrarese e Pablo Maia erraram. E ontem o Bobadilla errou de uma forma também... Porque assim, né, Tironi? Se você... Resumindo, o poder de fogo da LDU, que é muito baixo, se o São Paulo se defende bem e não erra tanto atrás, o São Paulo leva 2-0 para o pênalti, certo? O poder de fogo do São Paulo, que hoje está representado pelas chances desperdiçadas pelo Luciano, ele foi caindo ao longo da temporada, numa temporada em que ele já começa mal. O time do São Paulo, eu falo aqui, o elenco do São Paulo, desde o primeiro campeonato, é fraco. E foi ficando cada vez mais fraco. Nessa parte, então, a parte ofensiva, ele é fraquíssimo. Ele não está entre os principais da América do Sul e do Campeonato Brasileiro. Por quê? Ele foi perdendo o pouco de qualidade que ele tinha. Lucas, Oscar e os 3 centroavantes. A partir do momento, isso eu posso pegar o recorte da Libertadores, em que o André Silva, que vinha, não era um jogador que a torcida gostava tanto e tudo mais, o André Silva se machuca, o poder de fogo do São Paulo acabou. O São Paulo fez 1 gol em 5 partidas. 1 gol em 5 partidas. E não foi só o Luciano que perdeu gols. Outros também perderam. A questão do Luciano é que ele é o único jogador dessa turma aí com alguma capacidade de finalização. Aí quando ele perde gol, surpreende. Porque se você contar com o Ferreirinha, não adianta para fazer gol. Dineno, só numa outra bola. Tapia, uma ou outra bola. Rodriguinho, uma ou outra bola. Rigoni, uma ou outra bola. Esse é o São Paulo. São Paulo não tem ninguém, só tem o Luciano. E o Luciano falhou, né? Então, essa é uma questão que fica só nele, mas a capacidade, o poder de fogo do São Paulo acabou quando o André Silva se machucou. Aí nós vamos para a segunda parte. Quando você não tem o poder de fogo, a tua criação pode compensar de alguma forma. Aí o São Paulo tinha um jogador que conseguia desequilibrar partidas na hora em que o Crespo mudou o sistema, que era o Marcos Antônio, né? Não era nem o Luciano, nem os ausentes, nem o Rodriguinho, era o Marcos Antônio. O que aconteceu com o Marcos Antônio? De uma eliminatória para outra, ele foi muito bem em Quito, melhor jogador do time, quase fez gol, deu passe, não sei o que lá. Foi colocado no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, como primeira substituição num campo pesado. Decisão correta? Foi do treinador, não foi dele. E foi colocado num treino segunda-feira na Aguaceira de São Paulo. Sentiu, ontem ficou no banco só para fazer número. Então, as chances do São Paulo, com esse poder de fogo ridículo, para mim, 7-3 para ele deu, não, era 8-2. Só aconteceria alguma coisa se desse tudo muito certo e o São Paulo, evidentemente, não falhasse atrás. Não desse o gol. O São Paulo deu gol. Quando o Bobadilla deu o gol ali, acabou o jogo, né? Acabou a eliminatória, né? E o resto é consequência. Então, eu acho que agora, eliminado nas Copas, e aí eu não vou também aliviar a questão que o São Paulo, com esse ano complexo de redução de investimento, limitação no elenco, o São Paulo tinha quase que a obrigação de avançar uma fase ao menos na Copa do Brasil, contra um time de segunda divisão, o Atlético Paranaense, que
tem mais investimento que o São Paulo no time de futebol, mas isso é outra coisa. Tem melhores jogadores de definição que o São Paulo, mas isso é outra coisa. Mas é um time de segunda divisão. E tinha a obrigação de passar também pela LDU, como passou pelo Atlético Nacional. Passou pelo Atlético Nacional mais ou menos como o Flamengo, né? Nos pênaltis. Então, assim, o São Paulo, para passar de ano, teria que ter chegado até a semi da Libertadores e até a fase seguinte da Copa do Brasil. Não conseguiu. O ano passado foi melhor, eu acho. Mesmo caindo precocemente nas Copas. Caiu de um jeito diferente, né? Caiu para o Galo, que foi finalista da Copa do Brasil, caiu para o campeão Botafogo nos pênaltis, jogando bem no Morumbi. Que resta? Assim como ano passado, resta a parte final do Brasileiro. No ano passado, o São Paulo conseguiu, a duras penas, se reencontrar e terminar entre os 6 primeiros, viabilizando o ano seguinte. Essa é a missão agora. E a responsabilidade maior, já que o fora de campo, você vai abordar daqui a pouco, vai ser um tiroteio, literalmente, a responsabilidade maior é do técnico do São Paulo e dos jogadores mais experientes do São Paulo que estiveram ausentes praticamente o ano todo. Então, quando ele responde ali sobre o Oscar, e o Lucas, ou o Luciano que perdeu os gols, etc., vai ser nesses jogadores, nesse Luiz Gustavo que voltou ontem, nesse treinador que o São Paulo vai ter que se apoiar para tentar terminar o Brasileiro de uma forma condizente, né? E uma sugestão para finalizar a primeira parte que eu daria ao Crespo até o final do ano tente falar só o espanhol, não fale o português. Porque ele não está sendo... Porque a capacidade de interpretação nossa ela é diminuta. Pouca gente hoje consegue entregar ou enxergar nas entrelinhas, ou entender nas entrelinhas. E essa situação em que ele espertamente adotou, desde que chegou, eu não serei o novo Zubeldia, eu não vou me expor a qualquer coisa, também não vai colar mais. Ele vai ter que se expor mais, né? Porque ontem teve lá, vai ao Luciano, vai ao Rigoni, fora Casares, não teve nada contra o treinador, mas ele foi muito mal nessa eliminatória. Tanto na ida, quanto na volta e no durante em relação à questão Marcos Antônio. Então agora a bola está com ele também e com os principais jogadores do São Paulo que não estiveram presentes nesse confronto. Fala, FSA. Antes da gente continuar falando, o Nacional do Uruguai acaba de soltar um comunicado, só uma curiosidade, enfim. Para quem não viu, a LDU fez uma brincadeira com aquela frase, o Morumbi te mata, que o torcedor de São Paulo cunhou aí nos últimos anos e tudo mais, e a LDU fez uma brincadeira na sua rede social. O Morumbi matou mesmo, alguma coisa assim. E aí o Nacional do Uruguai soltou um comunicado oficial dizendo, desde aqui do Uruguai, o Nacional rechaça enfaticamente a mensagem nas suas redes sociais publicadas pela Liga de Quito, mensagem de um nível que toca um tema muito doloroso, tanto para a nossa instituição quanto para o São Paulo, o futebol sul-americano e mundial. Entendemos que estas mensagens atentam contra o trabalho conjunto que estamos todos os clubes contra a erradicação da violência no nosso esporte. Então, Mas ele fez alguma menção à morte do Esquerdo? Porque o El Morumbi te mata, e aí o Nacional se sentiu muito mal com a frase, a brincadeira da LDU, porque o seu jogador faleceu dentro do Morumbi. Então, aí o Nacional soltou agora esse comunicado em repúdio à LDU por ter feito a brincadeira na rede social e tal, enfim. Só fica essa curiosidade aí do pós-jogo aí. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, a partida será disputada segunda-feira, às 20 horas. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo está na 7ª colocação do campeonato, 24 jogos, somou 35 pontos. Ou seja, está ali muito próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores e agora tem Palmeiras e Flamengo, cada um em um lado da chave, podendo um dos dois serem campeões da Copa Libertadores. O que isso ocasionaria?
uma vaga a mais na Libertadores do ano que vem. Ou seja, é muito importante o São Paulo somar o máximo de pontos possíveis nesse resto de temporada no Brasileirão para se classificar para a Libertadores da próxima temporada. Já a equipe do Ceará está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, em 23 jogos somou 28 pontos. Já os últimos 5 jogos da equipe do Ceará, Campeonato Brasileiro, os últimos 4 jogos foram pelo Brasileirão e um da Copa do Nordeste. Desses 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência não muito positiva, numa sequência sem vitórias. O último jogo pelo Brasileirão, a equipe empatou na sua casa contra a equipe do Bahia pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo contra a equipe do Ceará, lembrando que a equipe ficou na Série B por algumas temporadas. Enfim, desses 5 jogos são 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Ceará. Desses 5 jogos, teve 2 jogos também pela Sul-Americana, onde o São Paulo acabou saindo com a classificação, eliminando a equipe do Ceará. Enfim, jogo muito importante para o tricolor, que precisa pontuar no Campeonato Brasileiro se quiser ao menos almejar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Após essa derrota, essa eliminação da Copa Libertadores, é o que tem para o São Paulo no restante da temporada, terminar com dignidade e da melhor forma possível para ano que vem tentar voar, alcançar voos mais altos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!